anos. Não tenho nada a esconder. Vou contar essa história para revelar uma coisa horrível que a minha mãe fez. E aposto que ela vai pagar por isso, você vai ver. Até pouco tempo atrás, eu morava só com a minha mãe na nossa espaçosa casa, embora uma vez eu tenha tido uma família completa e feliz. Tudo mudou cerca de 5 anos atrás, quando, para resumir, minha mãe expulsou meu pai de casa. Bem, eu não tenho ideia de qual cupido inconsequente fez minha mãe e meu pai se apaixonarem um pelo outro. Ela sempre foi uma mulher mandona, discordar dela era o mesmo que estar errado. E meu pai é totalmente diferente, ele é bondoso e atencioso. É um bom ouvinte e ficava feliz em apoiar as pessoas fazendo isso. A minha vontade era morar com meu pai, mas você sabe, eu já tinha me acostumado com certos padrões de conforto. E meu pai, na visão da minha mãe, ele era um molengão e fracassado que nunca tinha conseguido nada em seus 45 anos de idade. Eu odeio ter que admitir, mas ela tinha razão até certo ponto. Quando eles se divorciaram, meu pai mudou para um bairro que parecia mais uma favela, onde alugou um apartamento minúsculo. Ele mal consegue pagar por esse muquifo, então precisa dividir o AP com um amigo. Por isso, morar com ele estava fora de cogitação. À medida que fui crescendo, minha mãe foi prestando menos atenção em mim. Ela achava que se eu conseguisse preparar um jantar para mim mesma, lavar minhas próprias roupas e tirar notas boas na escola, as obrigações maternas dela estavam cumpridas. Além disso, ela me ensinou a ter disciplina e sempre me castigava severamente pela minha desobediência e pelos meus erros. Então a falta de atenção da parte dela não era tão ruim assim. Embora às vezes eu sentisse falta de conversar, sabe? Como as filhas e mães geralmente fazem. Quase toda noite eu preparava alguma coisa para comer no jantar e comia sozinha naquela sala vazia. Aquilo me deixava triste. Sempre foi difícil conviver com ela por causa da sua personalidade hostil, mas ao mesmo tempo a severidade com que tratava a todos, inclusive a ela mesma, a ajudou a se tornar quem é hoje. Uma empresária de sucesso que tem sua própria empresa. Não é tão grande, mas é muito estável. Então, minha mãe estava sempre ocupada, ou no trabalho, ou em reuniões com seus inúmeros amigos e parceiros de negócios. Esse era o lado bom, eu sempre ganhei mesada, então o dinheiro compensava a ausência da minha mãe. Mas isso foi antes de o Dylan aparecer. O Dylan era o namorado da minha mãe. O primeiro que eu vi desde o divórcio dos meus pais, ou seja, não era um namorico qualquer. E aquilo era muito estranho, pois era impossível dizer que eles formavam um casal harmonioso. Veja só, o Dylan era cerca de 10 anos mais jovem e um desses caras que se importam muito com a própria aparência, que vão sempre à academia e à barbearia para manter a barba perfeitamente aparada, que usam perfumes caros, você conhece o tipo. Já a minha mãe, bem, ninguém pode dizer que é uma beldade e ela aparenta ter a idade que tem, ou seja, não é muito jovem, então eles ficam estranhos juntos. Enfim, acho que eu ficaria até feliz pela vida amorosa dela estar bem de novo. Mas isso se o Dylan não tivesse invadido a minha casa de um jeito tão arrogante. Ninguém me perguntou o que eu achava do Dylan morar na nossa casa. Em uma manhã ensolarada, eu fui até a cozinha pegar um copo de suco de laranja e me deparei com um estranho de roupão lá. Eu quase gritei, mas aí minha mãe entrou na cozinha e explicou tudo. Dá pra imaginar a minha decepção? Por ter que aceitar a presença dele lá, acabei sentindo que eu não tinha importância. E esse sentimento foi ficando cada vez mais forte. O Dylan nem fez força para que eu gostasse dele. Ele se comportava como se fosse o dono da casa, a enchendo com as tralhas dele. Mas o que mais me irritava é que ele me tratava como se eu fosse a empregada dele. Inclusive achava que tinha o direito de brigar comigo se eu não lavasse os pratos, por exemplo. Os pratos dele! Em pouco tempo, minha mãe e o Dylan começaram a fazer comentários sarcásticos sobre a minha presença na casa. Tipo, que eles não poderiam relaxar e curtir um ao outro por minha causa. Parecia brincadeira, mas isso era bem desagradável e cruel. Aquelas piadinhas me magoavam muito. Eles até disseram que deveriam me fazer morar com meu pai. Eu escutei essa conversa sem querer, quando eles achavam que eu já tinha ido dormir. Eu também já tinha pensado nisso, mas ele era tão pobre. Um tempo depois, vi que tinha meus motivos para não gostar do Dylan. Ele não era quem estava fingindo ser. Certa manhã, quando eu estava atrasada para a escola, peguei o telefone dele por engano. Nós tínhamos modelos idênticos da mesma cor, e só percebi o engano depois que estava dentro da sala de aula. O Dylan, que estava procurando o celular dele, ligou do número de outra pessoa.
Quando percebi que estava com o celular do nojento do meu sei lá o que ele era, não resisti à tentação de vasculhar os contatos, mensagens e fotos dele, mesmo porque nada estava protegido por senha. E adivinha só o que eu encontrei? Eu descobri que o Dylan estava conversando com uma garota. Eu não gostei do tom das mensagens dele, pois parecia que eles eram bem próximos, então resolvi prestar mais atenção à conversa deles. Eu passei a aula toda focada nisso, mas valeu a pena. Primeiro, o Dylan estava conversando com a ex-namorada, com quem mantinha um relacionamento carinhoso e até íntimo. Segundo, ele admitiu que estava morando com a minha mãe só por causa do dinheiro dela e nem gostava dela. Ele tinha um plano: primeiro se livrar de mim e depois tomar posse aos poucos de todas as economias da minha mãe. Ela estava apaixonada por ele e pagava generosamente por todos os gastos dele. Depois, o Dylan largaria minha mãe e voltaria para a ex com uma boa quantia no banco. E então, eles poderiam começar tudo de novo, do zero. Para falar a verdade, fiquei tão chocada que nem sabia se deveria contar para minha mãe. Eu não tinha ideia de como ela reagiria. E aí, quando finalmente criei coragem para contar a verdade, ela não acreditou em mim. Eu insisti para que ela checasse o celular do Dylan, mas já era tarde. Ele imaginou que eu tivesse visto as mensagens comprometedoras dele e deletou todas elas. Eu fui chamada de mentirosa e minha mãe me mandou para casa do meu pai. Ela me expulsou de casa do mesmo jeito que tinha feito com meu pai anos atrás. Sabe, eu já passei por maus bocados com ela, mas depois disso fiquei totalmente decepcionada. Acho até que ela merece o que o Dylan vai fazer assim que conseguir colocar as mãos na grana. Quanto à vida com meu pai, as coisas acabaram não sendo tão ruins quanto pareciam. Nós nos damos muito bem e recentemente ele conseguiu um emprego melhor. Começou a falar sobre mudar para outro apartamento. Eu tenho a impressão de que ele está se sentindo mais forte e ter alguém para cuidar era o que ele precisava para querer ser bem-sucedido na vida. Por favor, me ajude curtindo este vídeo e escreva nos comentários o que achou da minha história. E lembre-se, se você encontrar alguma coisa que derrote ou comprometa seu inimigo, tire uma cópia.